Nesse ano de 2016, a OAB do Estado do Rio de Janeiro comemora 50 anos de 13 subseções que têm um objetivo fundamental, que é revisitar a história, o trabalho dessas subseções, tanto no aspecto corporativo, tanto no aspecto institucional, tanto na defesa dos interesses da advocacia, quanto com foco na defesa da Constituição Federal, dos direitos humanos, da democracia e da justiça social. Esse é o foco, é um olhar da história desses dirigentes, mas sempre com um olhar futurista também, de compromisso com a advocacia e de compromisso com a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. É importante dizer que elas foram criadas em julho de 66, mas já em novembro de 66, os advogados dessas subseções já participaram da eleição para o colégio eleitoral da seccional, para os conselheiros da seccional. Ou seja, infelizmente, no Brasil, o Estado e as autoridades dão pouca importância à questão da memória. Isso é um fato. E fazer esse trabalho de memória aqui na OAB é, em primeiro lugar, não somente ressaltar e fazer o registro de todos esses acontecimentos importantes que fizeram com que chegássemos aonde nós chegamos, mas, sobretudo, aprender com essa história, aprender de como os advogados, há 50 anos, começaram a se organizar em torno da OAB nesses municípios, nesses 13 municípios, aprender sobre as dificuldades que foram enfrentadas, aprender sobre a conjuntura política na qual eles estavam inseridos, que era o período, como eu disse, do regime militar, e nós tivemos presidentes de subseções presos, como foi o caso do Dr. Wellington Cantal, em Duque de Caxias. Tínhamos subseções que eram em área de segurança nacional, Volta Redonda, Duque de Caxias. E então, entender quais foram os passos da OAB para nós chegarmos à ordem que nós temos hoje, né? E, como eu disse, isso é ajudar a contar não só a história da OAB, como a história do país também. Eu era presidente da Ordem dos Advogados, né? E estava despachando lá uma petição. E já tinha feito o trabalho, ia saindo para ir para casa. Isso era umas 5h30 da tarde, mais ou menos. Quando eu chego na porta do fórum, eu vejo lá um grupo de militares se dirigem a mim, perguntam se eu sou o Wellington Cantal. Eu disse que sim. Eles disseram: o senhor então nos acompanha até a Vila Militar, em Realengo, para prestar esclarecimentos. E eles queriam, porque queriam que eu me declarasse comunista. E eu disse: não sou comunista. E nesse interrogatório eu fui torturado, muito torturado, e passou mais de ano para eu ser solto, porque eles não encontraram nenhuma prova contra mim. Essa foi a primeira prisão. Como eu saí em cadeira de rodas, eu fui fazer um tratamento num hospital em Moscou. A situação dos advogados, antes da subseção, era precaríssima. Eu encontrava com os colegas não tinham, digamos, aquele tratamento digno que um juiz deve dar ao advogado.
Essa é uma das questões que eu já passo adiante para a nova geração de advogados. Se faça respeitar junto aos juízes, porque o advogado exerce um munus público. Nós, pelo Estatuto da Ordem, nós temos um espaço para sentar ao lado do juiz. Nós não estamos subordinados para sentar abaixo do juiz. Nós temos um lugar reservado e é o nosso estatuto que rege, que nós exercemos um munus público, nós prestamos um serviço à sociedade. Então, colegas novos, levem sempre em conta a dignidade da profissão. Essas subseções, ao realizarem nesses locais, a começarem a realizar nesses locais o trabalho de representação dos advogados em relação aos juízes das comarcas, prefeitos, Ministério Público, elas foram pioneiras, diferente de hoje que a subseção atua tendo a retaguarda de uma seccional que já tem subseções em quase todo o território do Estado, que já tem toda essa estrutura que tem. Naquele tempo, elas atuavam numa situação muito mais precária. A própria OAB que nós tínhamos há 50 anos, a seccional não é a seccional que nós temos hoje. Então, esse trabalho que eu chamo assim, o trabalho anônimo e aguerrido, ele muito nos ensina. Os 50 anos das subseções, dessas 13 primeiras subseções do Estado do Rio de Janeiro, ela é muito importante porque ela representa justamente a integração da advocacia, a forma de construir uma melhor advocacia, não de cima para baixo, mas da base da pirâmide, do advogado militante que está na ponta, desde lá de Itaperuna até a advocacia da Baixada Fluminense, de todos os advogados construindo o mesmo projeto, a mesma ideia de uma advocacia forte, representativa, defensora dos ideais realmente importantes da sociedade, defensores das prerrogativas, do nosso estatuto, da democracia, da nossa liberdade. Na gestão que comemora esses 50 anos, o objetivo é a defesa da prerrogativa, construindo não só a percepção das autoridades, da magistratura, do Ministério Público, da necessidade da advocacia, mas também passar para a sociedade que o advogado é que defende o seu patrimônio, defende a sua honra e, principalmente, é o advogado que defende a sua liberdade. Esse trabalho de contar a história das subseções é um trabalho que está só começando. Ele em função do tempo que tivemos para realizar todo esse trabalho e de todas as circunstâncias, nós ainda avaliamos que temos muito a caminhar e temos que, sobretudo, em cada município, em cada subseção desta, fazer agora um trabalho mais detalhado, a par dessa realidade geral que nós descrevemos, que vem do ato de 5 de julho e os atos posteriores, mas cada subseção, a meu ver, tem assim um dever de casa de procurar mais detalhar tudo o que aconteceu nesse período. E eu diria assim que essa revista e essa data que nós estamos, essa comemoração que estamos fazendo, é um primeiro passo no sentido de mais adiante aqui na OAB nós temos um trabalho mais exaustivo sobre a criação, sobre as subseções e a história da própria seccional mesmo. Agora, nos cabe comemorar essa história, agradecer àqueles que construíram a história das subseções, agradecer àqueles que fizeram em cada pedaço do nosso Estado a ordem ser uma realidade. Para isso, criamos um material específico dos 50 anos das subseções e estamos visitando cada uma e lá realizando uma solenidade. Pensar o passado, fazer a referência a esse passado, agradecer àqueles que construíram a nossa história, também no momento de crise, pautar o futuro. É recuperar os nossos objetivos, é retomar os nossos princípios para dizer, a ordem seguirá, firme e forte, trabalhando em cada uma das subseções do Rio de Janeiro, buscando a cada dia atender ao advogado, atender aquilo que é a sua vida, que é a busca por justiça.